Caríssimo irmão e irmã, amante da Palavra de Deus, agora há pouco acabei de presidir a celebração eucarística que traz na liturgia da Palavra uma mensagem bastante fecunda para todos nós que devemos amar a Palavra de Deus. Fala primeiro de um livrozinho no Apocalipse, que ele era ao mesmo tempo doce e amargo. Era doce porque era a Palavra de Deus, mas era amargo porque não era a plenitude da revelação. Falava-se do Primeiro Testamento. Depois, no Salmo responsorial, o salmista cantava a alegria e a felicidade do judeu de ter a Palavra de Deus. E eu recordava que, mais um mês praticamente, nós iremos meditar que a Palavra de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para nós, palavra não tem mais muito significado, não. Na filosofia se chegou a refletir qual que é o sentido da palavra, na época do nominalismo chamado, e alguém disse que a palavra é um sopro de voz, ao menos no modo de pensar do judeu, ao menos no modo de pensar da Sagrada Escritura. A palavra é muito mais do que um simples sopro. A palavra deve traduzir algo do íntimo de nós mesmos, exteriorizar, externar o nosso pensamento. Tanto que a palavra de Deus e o Deus são a mesma coisa. Chegada a plenitude do tempo, a palavra se fez carne, vamos celebrar no Natal, é bom enfatizar, e nasceu do seio de uma mulher, de uma virgem, de Maria. E esta palavra que se faz carne para ser o nosso alimento. Por isso eu recordava aos irmãos que participantes da missa, que tem dois verbos muito correlatos na Sagrada Escritura, que estão frequentemente um evocando o outro. Eles são homógrafos e homófonos, isto é, se escreve quase que da mesmíssima maneira e se pronuncia também quase que da mesmíssima maneira. É chamar. Chamar significa ouvir. E chamar significa acolher. Quem ouve e acolhe a palavra de Deus, esta palavra se faz carne em nós. Por isso nós, na celebração eucarística, temos duas mesas de refeição. Uma mesa da refeição eucarística e a outra a mesa da refeição da palavra. Este Deus se abate, se humilha, vai se fazer carne, e é forte esta expressão se fazer carne, vamos celebrar no Natal, para ser o nosso alimento. O mesmo acontece com a palavra. A nós é dado, então, no Novo Testamento, desse livro, que não é doce e amargo ao mesmo tempo. Ele é todo doçura, porque por meio da palavra de Deus, nós possamos assim estar impregnados pelo Senhor, não por merecimentos nossos, mas pelos méritos bondosos e misericordiosos de Deus, sermos assim, de certa maneira, até mesmo deificados. Sim, a Sagrada Escritura deve sempre, cada vez mais, ter um lugar de destaque no nosso dia a dia. Sabermos reservar aquele espaço, aquele lugarzinho especial, só para nós, para um momento de intimidade com Deus, para ouvirmos, acolhermos e assimilarmos a palavra de Deus. Por isso nós estamos praticamente dando um overture, fazendo um evertir, tomamos um aperitivo neste momento para a possibilidade de estudarmos juntos, com toda a singeleza, com toda a simplicidade, mas também com toda a abertura do coração, estudarmos a palavra de Deus. Sim, a comunidade paroquial
dará oportunidade a todos os interessados a terem um momentozinho de reflexão, ao menos semanalmente, refletindo periodicamente um livro da Sagrada Escritura. Que desde já nós nos preparemos para essa comunhão com a Palavra de Deus, para que nós nos preparemos para acolhermos e acolhendo esta Palavra de Deus, sendo por ela transformados. E assim também quando nós, usando ou não usando a nossa palavra, impregnado pelo Deus que fala, para que nós possamos levar uma mensagem cristã, uma mensagem ao nosso irmão. Quer falando, quer no silêncio, com a nossa simples postura, com o nosso simples modo de viver, nós possamos não mais inflacionar o mundo com palavras vazias, com palavras ocas, com palavras sem sentido, mas impregnarmos este mundo com esta mensagem salvadora de Deus. E neste momento é importante pedirmos a proteção de Nossa Senhora, que num momento muito difícil para a vida dela, ela soube dizer sim à palavra. Foi na Anunciação. Ela poderia dizer ou sim ou não à proposta do anjo, que aliás a proposta nem era do anjo, a proposta era de Deus. O anjo era um simples porta-voz, ele era um mensageiro de Deus. Se ela dissesse não à palavra de Deus, ela não seria a cheia de graça, a que caritomene, mas dizendo sim à palavra de Deus, ela iria se engravidar. E São José iria considerá-la adúltera. Sendo assim, caberia a ele denunciar Nossa Senhora, conforme diz o livro do Deuteronômio, capítulo 22, e versículos 23 e 24. E Maria seria apedrejada. E o que aconteceu? Maria simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, mas faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a palavra se fez carne. E não aconteceu pior para ela, porque José, este santo tão querido, tão silencioso, a Bíblia não apresenta José falando uma única palavra, mas a ele também foi dada uma revelação de acolher Maria. E assim nós temos nesse casal tão querido, um exemplo e modelo daqueles que ouvem e acolhem a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai se fazendo história, e uma história salvífica para todos nós. Que então, neste início desta nossa caminhada, nós estejamos sempre dispostos, fortalecidos pelo exemplo de Nossa Senhora, como ela dizer: eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a palavra de Deus fará em nós maravilhas, não obstante as nossas limitações. Que Jesus, José e Maria estejam sempre em nossa companhia, na nossa caminhada bíblica. Sejam louvados Jesus e Maria.